Boa tarde, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de arte, então vocês vão abrir o livro de vocês na página 50, tá? A partir daí nós vamos já finalizar a unidade 6, que estávamos falando sobre corpo, formas e movimento. Então, criando obras com o corpo. Vou mostrar para vocês uma curiosidade muito interessante, vocês vão gostar. Mas antes, vou mostrar para vocês, contar uma historinha bem breve. Esta parte aqui, criando obras com o corpo. Após a Segunda Guerra Mundial, as obras de arte elas passaram a ser consideradas contemporâneas. O que significa obras contemporâneas? Que indicam o tempo presente, né? Que recebem esse nome até hoje. Lembra quando nós falamos de danças contemporâneas? Nós chegamos a falar sobre isso. Por exemplo, assim, dá um exemplo do balé clássico e o balé contemporâneo, que é um balé mais moderno, né, mais atualizado, com o balé clássico. Então, as obras também existem obras consideradas obras contemporâneas. Além disso, a imagem era o mais importante em uma obra de arte, mas com o passar do tempo, os artistas começaram a dar maior importância ao processo artístico. Como assim? Como é feito esse processo? Como é que o artista fazia para deixar a obra pronta? Ou seja, a produção de uma obra, sendo ela uma pintura, uma escultura, um desenho, também é importante para o seu resultado final. Prazer em conhecê-lo. Olha só que interessante, gente. Esta obra aqui, vocês conhecem, a Mona Lisa, né? Já ouviram falar? Essa Mona Lisa foi feita por um artista chamado Vic Muniz, feita de geleia e manteiga de amendoim. Esse Vic Muniz é um artista brasileiro, nascido em São Paulo no ano de 1961. Ele é conhecido no mundo todo por utilizar as suas obras, em suas obras, materiais bem inusitados, como por exemplo o lixo. Olha só que interessante, eu selecionei umas das obras mais interessantes que ele já fez, olha só. Vou apresentá-los a vocês, que esse daqui é o artista, né? Deixa eu colocar aqui meu computador laser. O Vic Muniz é um artista plástico brasileiro, reconhecido internacionalmente por trabalhar com materiais inusitados, como por exemplo chocolate, feijão, açúcar, manteiga de amendoim, leite condensado, molho de tomate, gel para cabelo, geleia e produtos reaproveitáveis. São alguns de suas principais matérias-primas. Olha só. Esta primeira obra aqui, deixa um pouquinho aqui mais para cima, olha só. The Beer Irmã é feita com lixo. Olha só. Então, ela parece que ela está carregando um latão de lixo na cabeça. Mas, na verdade, a história é o seguinte. Este trabalho aqui ele foi realizado em 2008, no lixão, na Baixada do Rio de Janeiro, que é o Gramacho. Ele é um aterro sanitário que o Vic Muniz escolheu como um cenário de uma de suas obras mais importantes. As mais importantes criações foi o maior lixão a céu aberto na América Latina, né? O cenário onde ele escolheu, né? Nesse local, o Vic contou com a ajuda dos catadores de lixo que habitualmente trabalhavam naquele lugar. Então, primeiro fotografou, depois, com material recolhido do próprio lixão, montou as fotografias em dimensões gigantes num depósito próximo, né, perto de lá. Todo o projeto foi registrado e deu origem ao consagrado documentário Lixo Extraordinário. Olha só que interessante, gente. Esse daqui é uma foto de John Lennon, uma obra, né? Que é John Lennon, para quem não conhece, com certeza os pais de vocês conhecem.
é um cantor inglês, é um ícone do pop, é um dos membros dos Beatles. Ele ganhou um retrato feito de café, né? E os grãos, eles são responsáveis por definir o seu contorno, né, o seu cabelo, os olhos, né? Os olhos são representados por 2 xícaras cheias de café. Interessante, né? O Vic Muniz, ele consegue criar uma belíssima peça com apenas 4 elementos. O fundo é liso, né? Os grãos, a xícara e o café pronto dentro delas, né? Aqui dentro da café já coado, já feito, né? Pronto dentro dela. Após ser criada, a instalação foi fotografada e então exibida em mostras. Legal, né? Olha só, aqui dá para vocês verem melhor. É a mesma foto que tem no nosso livro, que o Double Mona Lisa. Nesse trabalho, o Vic recriou uma obra clássica, né, de Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa, mas, ao dar forma à misteriosa moça, ele escolheu 2 elementos particulares e bastante cotidianos, que a gente usa no dia a dia, né? A geleia de uva e a manteiga de amendoim. Apenas com essas 2 matérias-primas e um fundo branco liso, o artista foi capaz de dar corpo à pintura. O trabalho foi realizado em 1999 e tem as seguintes dimensões. Ela mede 1,19 m por 1,55 m. Enorme. Tudo isso feito com geleia e pasta de amendoim. Olha essa, que linda! Essa daqui é chamada de Sugar Children, que é uma série de crianças de açúcar. Uma delas, né? Criada em 1996, alçou o Vic Muniz para a fama. Esse foi o seu primeiro trabalho a ter repercussão e levá-lo para ser reconhecido internacionalmente. As imagens são de crianças caribenhas, oriundas de famílias pobres, que cortam canas de açúcar nas plantações. Então essa daqui é uma das obras que ele fez. É tudo feito com açúcar. Legal, né? Muito, muito criativo. E esse último aqui que eu selecionei para vocês foi mais de uma forma mais particular minha. É uma capa de um CD chamado Os Tribalistas, que fizeram muito sucesso, e feito com calda de chocolate. Então ele fez essa capa, fotografou e fez com a capa do CD. Esse daqui, para vocês que não conhecem, é o Carlinhos Brown, é aquele jurado do The Voice Kids, que usa um turbante. Ele é um dos vocalistas dos Tribalistas. Acredito que os pais de vocês conhecem essa. Eles gravaram, acho que se eu não me engano, foi 2 CDs ou só esse CD, o trio, né? Eles cantam sozinhos, eles são compositores, né? Então cada um tem o seu CD, mas eles fizeram essa gravação, que por sinal a capa desse CD foi feita com calda de chocolate. Delicious. Bom, voltando no nosso livro. Na arte contemporânea, os artistas utilizavam os mais diversos materiais, técnicas e temas em suas criações. Um exemplo é a obra do artista brasileiro, que eu mostrei para vocês agora, o Vic Muniz, a Mona Lisa dupla, que é a Double Mona Lisa, né? Que foi inspirada na pintura clássica de Leonardo da Vinci, chamada Mona Lisa. Mas, em vez de utilizar lápis e tinta, Muniz construiu sua obra com geleia e manteiga de amendoim. Esse artista trabalha com chocolate, lixo, poeira, diamantes, macarrão, entre outros materiais bem diferentes. Depois eu vou... vocês podem, inclusive, até consultar na internet. Vocês vão ver várias obras deles, tá? Cada uma mais interessante do que a outra. A ação de se apropriar criativamente em uma obra ou em uma imagem, transformá-la em outra, faz parte da proposta das artes contemporâneas. Então, uma arte feita como uma inspiração, né, uma obra feita em inspiração por outra, é chamada de arte contemporânea.
Do mesmo modo que um artista pode transformar uma pintura em outra, será que podemos recriar uma pintura usando o nosso corpo e nossos movimentos? Observe a pintura com formas geométricas do artista Ivan Serpa e imagine como ela poderia ser feita usando construções corporais. E essas formas da pintura de Walter Cordeiro? Como poderíamos transformá-las em construções do nosso corpo? Essas duas aqui. Lembra quando vocês fizeram a arte corporal? Tiraram foto? Inclusive, apenas pouquíssimos me mandaram fotos, né? Estou aguardando ainda. São formas circulares, fácil de fazer com o corpo. Tem alguns aí que já souberam perfeitamente fazer. E essa daqui, como é que vocês fariam usando arte corporal? Depois vocês vão me falar, hein? O que vocês usariam para fazer como se fosse um movimento? Eu tenho uma ideia. Quero ver se vocês vão ter a mesma ideia. Ou parecida. Bem criativa, hein? Olha só, pessoal. Na página 51, vou dar trabalho para vocês. Como descobrimos nessa unidade, os artistas contemporâneos utilizam diferentes materiais para suas criações. Muitas vezes, eles se inspiram em obras clássicas, como observamos na obra de Wijk Muniz. Que tal criarmos agora a nossa Mona Lisa com materiais que não costumamos usar sempre? Que no caso é o lápis, borracha, lápis de cor. Lembre-se que a criatividade é uma parte importante no processo artístico. Preste atenção nos movimentos corporais que você faz ao desenhar e se eles mudam conforme o material utilizado. Vocês vão pegar o caderno de arte de vocês. Vocês podem usar tecidos velhos que vocês têm em casa. Pode usar papéis também que tem em casa. Vão tentar formar a Mona Lisa, ou pode utilizar também cola colorida, tinta guache. Vocês podem fazer como... Olha só, eu não posso dar dicas, né? Porque senão vocês vão copiar o que eu estou falando. Olha só, tá vendo? Vocês podem utilizar a obra que ele fez aqui ao lado como uma inspiração. Ele jogou uma geleia aqui, foi pegando... Acredito que deve ter pegado um palito ou algo que não pudesse sujar na folha branca, ao fundo, e foi fazendo. Jogou um pouquinho aqui, foi fazendo o olho, foi fazendo a boca. Vocês não vão jogar tudo de uma vez. Se vocês fizerem com tinta alto relevo, a tinta colorida, tinta não, gente, a cola colorida, dá para vocês fazerem bem parecido. Não se preocupe se não ficar perfeito, porque eu acho que só quem tem o dom mesmo que vai ficar perfeito igual o que o Wijk Muniz fez, né? Pode utilizar papéis picados, então vocês vão picar bem pequenininho, fazendo a forma do cabelo, da boca, dos olhos. Pode utilizar, vamos supor, se vocês acharem alguns olhos, recorte de revista ou de livro velho, você pode recortar os olhos, colocar aqui como se fosse da Mona Lisa, um nariz de uma outra pessoa, a boca de outra. Aí a posição das mãos, que é a clássica da Mona Lisa, né? Aí vocês vão ter que fazer. Pode fazer com cola, com tinta. Vou deixar a criatividade de vocês, tá? Faça no caderno de arte, tá bom? Estas outras atividades não vai ser necessário fazer não, tá? Como essa daqui vai ocupar bastante o tempo de vocês, essa daqui não tem necessidade de estar fazendo. Aqui é só para vocês escreverem qual foi a dificuldade, o que vocês mais gostaram dessa unidade, da unidade 6, né? Que é o corpo, formas e movimento. Tá? Esse aqui também não precisa escrever, é caso que vocês quiserem, tá bem? Então faça essa tarefinha aqui, estou super curiosa, quero ver a criatividade de vocês, viu, pessoal? Caprichem, certo? Qualquer dúvida, só me perguntar. Um abraço, até mais, tchau, tchau.